Fala pessoal, beleza? Tô de volta aqui trazendo mais um videozinho sobre PHP. E nesse videozinho eu vou criar um projeto e nós vamos trabalhar com um elemento super bacana que chama-se Session. Então eu vou criar um meu projeto chamado Session PHP. Ok? Vou jogar lá na minha pastinha, né? Lembrando que toda vez que você for fazer projeto novo, cria uma pastinha, então vou chamar de Session PHP. Seleciono a minha página, tá lá dentro, faço a correção da minha URL, né? Aqueles que tem um probleminha aí de, que nem eu, de colocar quando tá numa subpasta. Fiz a minha criação, finalizei, o meu projetinho está aqui. Vou criar uma página nova, um arquivo novo PHP chamado index.php. Maravilha. Muito bem, então qual que é a ideia aqui? A ideia é o seguinte: o que são sessions, né? Então, olha lá, session. Session é uma sessão, ou seja, é uma variável super global que registra um valor do lado do servidor e acompanha, a sua navegação enquanto o browser estiver aberto, ou então a sessão perca a validade. O que é isso? Toda sessão tem tempo, perfeito? Então tem um tempo padrão, normalmente o tempo 30 minutos. Tá? No meu caso, uma sessão eu configuro ela para 30 minutos. Você pode ter aí sessões que durem 12 horas, 24 horas, enfim. Aí isso vai ser abordado especificamente num tutorialzinho aí de sessão, tá? Esse videozinho que eu estou fazendo é para dar respaldo sobre o projeto da agenda, mas aqui você já consegue ter uma ideia bastante ampla da utilização da sessão. Ou seja, qual que é a vantagem disso então? Quando eu tenho uma página, então eu tenho uma página do lado do servidor, que quando eu faço o acesso a essa página, eu registro uma sessão no servidor e a partir daquele momento eu posso trabalhar com aquele valor. Então olha só, para eu iniciar uma sessão, vou colocar aqui, iniciando uma sessão. Eu preciso usar o comando session start. O que esse comando faz? Ele inicializa uma sessão e é importante que ele venha primeiro de tudo na página, ou seja, logo depois da instrução da tag PHP, que eu tenha então o comando session start, tá? Então, iniciar uma sessão, vou colocar aqui, deve vir como a primeira instrução antes de tudo, após a tag de abertura do script. Espera aí que eu errei aqui, tá? A abertura do script PHP, ou seja, né? Isso aqui, perfeito? Então, inicializando o Session Start, a partir daqui eu posso criar uma sessão. Então, eu vou colocando aqui, criando uma sessão. Vou criar uma sessão que receberá o nome Session, vou chamar de válido. Então, olha lá. Chamo atenção para que toda session, como é uma super global, eu preciso nomeá-la com letra maiúscula e ela começa aqui com um underline, perfeito? Então eu tenho um cifrão session, entre os colchetes eu vou colocar o nome da minha sessão. Então no caso, a minha sessão aqui vai chamar visitante, ok? Então olha lá, sessão visitante, e sessão visitante vai receber um valor. Eu poderia criar um valor do tipo Edson. Mas também eu posso trabalhar com uma coisa chamada Session ID. Session ID, como você pode ver aqui, o que ele faz? Ele pega o valor da sessão atual, ou seja, ele pega um ID, perfeito? Gerado pelo próprio servidor. E como que eu sei isso? Para eu saber qual que é o Session ID, eu vou dar um echo Session
ID. Perfeito? Aqui faltou um parênteses aqui, né? Ó, com Session ID. Vou rodar na minha aplicação e olha lá o número que eu recebi. Esse número ficou registrado do lado do servidor e agora ele pertence a mim, a minha navegação. Então notem o seguinte. Aqui eu tenho esse valor, 9A4U. O que eu vou fazer? Vou copiar esse endereço aqui e vou abrir um outro navegador. Vou abrir o Microsoft Edge. Deixa eu ajustar ele aqui a minha tela de gravação, tá? Ajustei. E aqui eu vou colocar um endereço, só para nós compararmos, tá? Então lá, eu vou dar um Enter e vou mover essa tela para nós compararmos essas duas telinhas aqui, tá? Deixa eu vir aqui, vou fechar. Olha só, no navegador, aqui no Microsoft Edge, eu tenho esse número gerado. E aqui no Firefox, notem que a página é a mesma, eu tenho um outro valor. Ou seja, esse valor foi gerado pelo servidor e ele é único. Então o que eu faço? Com esse valor único, eu pego e atribuo ele a essa variável seção. Olha só, agora eu tenho uma seção visitante e dentro dessa seção eu tenho um valor guardado. Então, duas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou, dessa página, já vou colocar aqui um comando novo, o Header Location. O que esse Header Location faz? Eu vou chamar de página 2.php, já explico na sequência, tá? O Header Location faz o quê? Ele controla, tá, o cabeçalho das páginas. Se ele controla o cabeçalho das páginas, eu posso fazer o que? Um redirecionamento. Então, olha só, quando eu tenho location, tá? Então, vou colocar header, comando header, ele controla o cabeçalho das páginas. Já o location, o que ele faz? Ele aponta para uma página de saída ou endereço. Perfeito? Então, olha só o que eu vou fazer. Após ele colocar o valor aqui na seção, eu quero pegar e redirecionar. Então, o que eu estou fazendo nessa linha, né? Estou redirecionando. Então, olha lá, o exemplo abaixo redireciona para a página 2.php. Legal? Ficou claro? Acho que sim, né? Então daqui eu posso mandar para outra página. Se eu executar essa página, o que vai acontecer? Olha lá, eu vou entrar aqui e ele vai fazer o quê? Ele vai dar um erro. Por que ele vai falar que não encontrou? Porque eu não criei ainda o que? A página 2. Então eu vou criar a página 2 aqui no meu projeto. Novo, arquivo PHP, página 2. Dá criar na minha página 2. Agora aqui eu vou escrever assim, ó, eco olá. Só para nós vermos que está funcionando, né? Ops, vírgula aqui. Então lá, agora eu vou voltar aqui. Volto nele aqui. Olha lá. Olá. O que aconteceu? Ele automaticamente foi lá na index e já, olha só, ele veio na index, fez o que tinha que fazer, que é pegar o valor da variável e colocar aqui dentro da seção e já mandou para a página 2, onde eu coloquei lá o meu eco olá. Agora eu vou fazer a utilização da seção que eu criei lá na outra página. Vou usar essa variável aqui, ó. Opa, deu uma engasgada aqui. Minha variável session. Eu não queria uma variável um session visitante? Sim. Mas para usar eu tenho que fazer uma coisa antes, né? Session, o quê? Session start. Então aqui eu inicializei a minha sessão. Legal? E agora que eu inicializei a Session Start, eu vou colar esse cara aqui, ó, Session Visitante. Legal. O que tem aqui dentro, então? Vamos experimentar? Eu vou dar um eco aqui, ó. Eco Session Visitante. Então, olha lá. Se eu acessar a página 2 diretamente, o que vai acontecer? Opa, ele imprimiu o valor aqui da Session Visitante. Muito bem, ou seja, existe um valor nessa seção. Bacana?
E a partir daí eu posso fazer coisas legais. Por exemplo, eu posso usar um comando novo, um comando que verifica a existência de uma variável. Muito legal. Qual que é esse comando? É o comando i7. Olha só que bacana isso aqui. Vou perguntar assim, ó, if i7 da minha session, ou seja, se existir a variável session visitante, então imprimo o seguinte, fala assim, ó, olá visitante. Caso contrário, eu quero que ele imprime echo, ops, você não, a variável, vamos colocar assim, ó, ops, a variável não existe. Peraí, entendeu uma coisa aqui. O que eu fiz? Eu pergunto, session start, verifico se existe uma variável. Qual variável? A variável session visitante. Olha lá, if i7, ou seja, if existe, também aceita o not exist, ou seja, not set. Perfeito? Posso negar essa variável. Então o que eu vou fazer? Vou fazer um teste. Entro aqui na minha página index, ele vai fazer todo aquele trâmite e olha lá, olá visitante. Por quê? Porque a variável session visitante existe. Agora eu vou fazer assim, ó, session visitante teste. Será que a session visitante teste existe? Vou lá de novo na index, dou enter, olha lá, ops, a variável não existe. Ou seja, eu posso trabalhar com o controle, verificando se uma variável existe ou não. E onde que a session entrou nisso? Me desculpe. A session visitante ela vai me servir para eu poder guiar a minha navegação. Ou seja, se existir um visitante, se existir uma determinada sessão, eu posso pegar esse valor e testar se ele está vazio, se ele não está, perfeito? Aqui eu vou mudar um pouquinho a regra e vou falar que em vez de session visitante e session ID, eu vou mandar ele colocar aqui, sabe o que? Um array. Vou mandar ele criar um array aqui, tá? E o array é o seguinte, ele vai ter duas coisas esse array. Ele vai ser um array unidimensional, onde eu vou ter Edson e eu vou associar ao Edson aqui um valor 10, por exemplo. Então o que eu estou fazendo aqui? Estou pegando uma session visitante e colocando o array com o valor Edson e 10. Eu vou colocar aqui um outro valor chamado Maria e 20. Ou seja, o que é isso? É um array associativo. Agora eu vou vir nessa página aqui, vou jogar todo mundo fora aqui, não vou jogar não, deixa aí, né? Vou só comentar aqui com você, tá? Vou deixar comentado o código aqui. Troco essa variável para ela ficar com o nome correto, certo? E aí eu vou lá e falo assim, ó, echo quem? Session visitante. Qual session visitante que eu quero? Quero o Edson. Qual o valor será que ele vai imprimir para mim? Ops, deu um piriri aqui. Deixa eu voltar aqui. Vou lá para index. Por quê? Porque na index é que cria, correto? Eu tinha atualizado a página 2 e ele não tinha criado. Ele estava com o valor antigo, né? Então lá, ele mostrou o valor 10, que é o valor que está atribuído aqui, então, ao meu array associativo. Notem o seguinte, ó, estou usando a session como a variável do array, que é a variável que recebeu o array aqui, né? Ó. Essa variável recebeu o array, e agora eu estou colocando o que? O índice associativo do array para mostrar. Legal, então eu acho que deu para você entender aí aonde quais as vantagens e desvantagens de utilizar a session. Eu não vejo desvantagem, eu vejo muita vantagem, por sinal, porque a partir dela você consegue obter um controle bastante fino, né? Um controle fino sobre o que está acontecendo em termos de navegação. Legal, então fico por aqui, espero o seu joinha lá no meu canalzinho, tá? Nesse vídeo, para eu saber que você assistiu ele até o final. E se tiver dúvida, posta a dúvida aí
alguma sugestão, crítica, tudo isso aí é muito bem-vindo. Tá joia, galera? Um abraço, bons estudos.